Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do nosso canal Espiritismo Sem Tabu. Desde já agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, agradecendo a Deus e a espiritualidade por termos a oportunidade de mais uma reflexão em torno dos ensinamentos da doutrina espírita. E trazendo hoje um tema extremamente interessante, extremamente rico em debate, extremamente rico em reflexões. Iremos bater um papo sobre um tema que faz parte de uma campanha anual da Federação Espírita Brasileira, junto com os temas como o aborto, a pena de morte e o suicídio. Ou seja, aborto, suicídio, pena de morte e eutanásia são 4 assuntos que são tratados em campanhas anuais dentro da Federação Espírita. Só que nós temos um propósito hoje, que é trazer a reflexão ainda de uma maneira mais profunda, mais intimista, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, né? Tentando trazer à doutrina espírita o sentimento, a vivência de todos os personagens envolvidos nessa situação. Porque não apenas dá para debater novamente como sim ou como não, como a favor ou como contra. Deixamos claro que a doutrina espírita é contrária à eutanásia, e esse amigo que vos fala também é. Mas é importante que a gente debata, mesmo sendo contra ou a favor, que a gente possa debater com maior profundidade e com certeza chegaremos no final a uma conclusão de que não é simples favor-contra, e sim decisões, opiniões pessoais, reflexões, o momento vivido pelas pessoas envolvidas na história. Não dá simplesmente para que eu externamente, eu de fora, diga que sou contra ou sou a favor, se quem está vivendo a dor é outro. As coisas sempre são bastante diferentes quando a dor é a nossa. Então é importante que a gente reflita, bata um papo e aprofunde no tema, para que a gente consiga tirar boas conclusões do mesmo. Então botamos aí, eutanásia, a melhor escolha é viver. Por que botamos esse subtítulo? Porque precisamos lembrar que não é apenas de um corpo que estamos falando. Antes de começar o estudo, precisamos refletir que não estamos falando apenas de matéria. Estamos falando do espírito, do ser, do princípio inteligente, do ser imortal, do ser num processo evolutivo, e que o corpo, que será ou não o motivo do assunto que estaremos debatendo, que é a eutanásia, é apenas uma vestimenta temporária que estamos vivendo nessa existência. Então vamos lá, vamos nos aprofundar desse tema que com certeza será muito rico em informações e reflexões. O que seria eutanásia? Qual a origem deste nome? Qual a origem deste procedimento? Eutanásia é uma palavra que vem do grego e que quer dizer boa morte ou morte apropriada. Isso era a concepção grega da eutanásia. Ou seja, ela seria uma boa morte, uma morte tranquila ou uma morte mais apropriada para algo que na concepção deles não deveria estar vivo, não deveria continuar a viver dentro das limitações ou de outros procedimentos que vamos refletir a partir da história, quando começarmos a entender a eutanásia dentro da história da humanidade. A eutanásia é qualquer ato cometido ou omitido com o propósito de causar ou acelerar a morte de um ser humano, dando fim em sua vida e evitando seu sofrimento, de maneira controlada e assistida por um especialista. Podemos logo nessa segunda frase perceber que não existe aí crueldade, não existe aí nada de negativo, existe opção e procedimento, ou seja, feito para acelerar a morte, evitando um sofrimento. Essa é quase que integralmente a sensação e o sentimento de todos aqueles que optam pela eutanásia. E é importante que a gente pense já nisso desde o início do nosso estudo. Né? Estamos falando de amor. Seja um amor distorcido na concepção de um, seja num amor
positivo na concepção de outros, mas envolve sentimento, ok? E é importante dizer ali, assistida sempre por um especialista, ou seja, um profissional da área médica. O termo foi proposto por Francis Bacon em 1623 em sua obra História da Vida e da Morte, como sendo o tratamento adequado às doenças incuráveis. Podemos partir essa frasezinha final. Na concepção das pessoas que optam pela eutanásia, é o melhor a ser feito naquele momento. Na concepção daqueles que optam. E estamos falando de doenças incuráveis, ou seja, na concepção para que a eutanásia aconteça, existe uma decisão de que a pessoa não tem mais a condição de viver. Está com uma doença incurável que não lhe trará mais opções de cura e gerará muito sofrimento àquela pessoa que ali está. Então, essa é a concepção do que quer dizer eutanásia. A eutanásia é algo que, por mais que a gente ache que é uma concepção mais recente, mas é histórica. Existe na história da humanidade, em povos milenares, os registros da eutanásia. E aí começaremos a perceber que a eutanásia nem sempre era praticada com o intuito apenas da solidariedade e da pena pela dor e do sofrimento alheio. Vamos lá. A discussão sobre a eutanásia vem desde a antiguidade. Nas comunidades celtas, nas antigas comunidades celtas, filhos matavam os seus pais quando eles estivessem muito velhos e doentes. Ou seja, naquela comunidade, né, parte daquela comunidade, não podemos generalizar sempre, né, como hoje não podemos generalizar ser contra ou a favor, também não, praticavam a eutanásia naqueles seus entes ou pais, entes queridos, de idade extremamente avançada e que já estivessem passando pelas dificuldades que a idade avançada normalmente já gera, né, ou que estivessem doentes, praticavam, ou seja, se utilizava da decisão de encerrar a vida dessas pessoas. Na Índia, doentes incuráveis eram atirados ao rio Ganges. Ou seja, existem histórias na história da Índia que falam que aquelas pessoas que nasciam ou com deformidades muito graves, né, ou pessoas muito doentes em estados terminais, eram jogadas no rio Ganges para que fossem, né, para que perdessem as suas vidas, ou para que interrompessem suas vidas dolorosas e sofridas. Em Esparta, na Grécia Antiga, recém-nascidos que nascessem com deficiências físicas, morfológicas, mentais, também eram exterminados, eram assassinados ou eram tiradas suas vidas, porque eles eram considerados algo à parte, algo com problema na criação e que poderia ser uma punição dos deuses ou que não teria o direito à vida por nascer desta forma. E aí talvez a gente pudesse refletir um pouquinho se também naquelas decisões daquela época já não existia a pena por aquele espírito ter que viver uma vida toda em dificuldades físicas. E aí talvez fosse esse um dos motivos da decisão de encerrar a vida dessas pessoas. Em Atenas, eutanásia era vista como compaixão aos doentes. Ou seja, na Grécia, né, era um ato de compaixão você encerrar, né, ou não prolongar com medicações a vida daqueles que se encontravam com doenças incuráveis. E criou-se no Egito uma escola cujo objetivo consistia em estudar formas de morte menos dolorosas. Olha que interessante. No Egito Antigo já se estudavam formas de tornar a doença ou ao momento da passagem da morte menos dolorosas, né? É importante lembrar que naquela época ainda não existia a morfina,
né, os remédios anestésicos que aliviam as nossas dores quando estamos muitas vezes em processo terminal. Nós estamos falando de uma época onde não existiam essas ferramentas. E mesmo assim já se existia preocupação em tornar este momento menos doloroso possível. Ou seja, já era um cuidado e uma preocupação e uma prática da humanidade muito antiga. A preocupação em abreviar o sofrimento daqueles que, por idade muito avançada ou por problemas de doença, precisassem ter uma vida com sofrimentos. Ou seja, já existia essa intenção e que não cabe a nós analisarmos friamente como sendo assim, mas eles queriam se livrar daquele peso. Ou, não, estão apenas por amor querendo abreviar a morte. É uma discussão que cabe caminhar em duas vertentes. É importante que isso até quando formos falar da bioética mais para frente, né, da medicina, da bioética, a gente vai conseguir refletir bastante sobre essas duas vertentes no assunto eutanásia. Na Constituição Federal Brasileira de 1988, né, estabelece entre os direitos fundamentais do homem o direito à vida, impedindo, em princípio, qualquer tentativa de tornar legal o suicídio assistido sem que antes a carta seja modificada. Ou seja, se não tiver na Constituição nenhuma alteração, o que eles chamam de suicídio assistido, que é a eutanásia, ou seja, eu opto, como eu estou num leito hospitalar, eu tenho ter o direito de falar, eu não quero o tratamento, eu não quero ser colocado num aparelho, eu não quero viver uma vida, como se diz, vegetativa. Para que isso aconteça apenas com modificações na Constituição brasileira. O Código Penal brasileiro não fala em eutanásia explicitamente, mas em homicídio privilegiado. Atualmente, no caso de um médico realizar a eutanásia, o profissional pode ser condenado por crime de homicídio, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ou auxílio ao suicídio a uma outra pessoa, é outra tipificado no Código Penal. A pena é de 6 a 20 anos. No projeto de reformulação do Código Penal brasileiro, que está tramitando no Congresso, a eutanásia passiva pode ser permitida. Segundo o novo código, o médico poderia omitir ou interromper a terapia do paciente, desde que a morte iminente e inevitável seja atestada por 2 outros profissionais. Seria também preciso o consentimento da família e uma autorização judicial. De acordo com o anteprojeto, a pena de prisão por prática da eutanásia ativa seria reduzida em 1/3 ou a metade. Paremos para refletir. Ou seja, na nova reformulação do Código Penal brasileiro, a eutanásia passiva poderia ser permitida. Ou seja, o médico constata que a morte é iminente e inevitável. Outros 2 profissionais participam, atestam, examinam e concluem da mesma forma que a morte é iminente e inevitável. Procura-se a família e a família, com uma autorização judicial, autoriza que a eutanásia seja realizada. Ou seja, muitas vezes esse familiar está ali, preso a um aparelho que o mantém vivo, a um equipamento médico que o mantém vivo. E aí, com essa decisão conjuntas, médicos, familiares e a ordem judicial, esse aparelho seria desligado, a morte aconteceria e a eutanásia seria realizada. Ou seja, e aí diz que se isso passar no Congresso, se isso for feito de maneira sem todos esses procedimentos e cuidados, o médico responderia penalmente com redução da sua pena de 1/3 ou a metade. Aí a gente precisa parar para refletir. Vamos refletir profundamente. Vivemos num país onde a pena de morte é proibida, mas é executada a todos os dias, a todo instante, principalmente nas populações mais carentes, né, das nossas grandes cidades. Do mesmo jeito que o aborto também é crime no país e é realizado em todas as esquinas, em clínicas clandestinas. E aí a gente precisa entrar no assunto eutanásia. A gente vive num país onde o nosso sistema de saúde é falho, é muitas vezes precário. E muitas vezes
os médicos se encontram numa famosa sinuca de bico, pois entra na emergência hospitalar 2 pessoas. Um jovem de 15 anos, uma idosa de 70, que sofreram um acidente no mesmo veículo. E o hospital, naquele instante, apenas tem um aparelho para que um deles seja colocado. Hoje, dentro da realidade de entrevistas de profissionais das áreas médicas, que, lógico, não fazem isso de maneira clara e nem podem se expor, porque isso é crime no país, mas em entrevistas sem quem eles tenham que colocar os seus nomes ou os seus CRMs, eles admitem que a eutanásia é feita a todo instante nos hospitais deste país, inclusive hospitais privados. Nesse instante, se existe um leito com um respirador e eu tenho 2 pessoas, uma de 15 e um de 70, normalmente os médicos são obrigados a escolher. E eles admitem em entrevistas informais que optam por salvar o jovem de 15 anos, porque na concepção tem mais tempo de vida do que aquela outra senhora de 70 anos. Quando a gente ouve isso, como eu já ouvi em entrevistas, já li em entrevistas, já li em obras, em livros, nos parece cruel, principalmente se formos nossos familiares, mas paremos para pensar na condição de ação rápida naquele instante de um profissional da medicina. Ele tem que escolher. Alguém duvida que nesse instante em nosso país, em vários cantos do mundo, isso está acontecendo nesse momento de pandemia do Covid-19? Quantas vezes nós vemos aí nas notícias que os nossos hospitais não estão equipados com respiradores para atender todos aqueles que estão nas UTIs e CTIs? E hoje temos UTIs e CTIs com 100% dos seus leitos ocupados, respiradores também. Mas lá chegam a todo instante novas pessoas contaminadas, novas pessoas em estados graves, e decisões são tomadas. Quem lembra, no início da pandemia, algumas pessoas falavam: vão chegar pessoas e não teremos respiradores para atender. Denúncias do Conselho, de Medicina. Médicos denunciando que não teriam respiradores para todas as pessoas. Isso não seria uma eutanásia se eu sou obrigado a escolher entre 2 pessoas quem tem melhor ou pior condição de vida? Sendo que, de repente, com um bom equipamento eu salvaria os 2? Mas se eu não tenho, eu acabo escolhendo. E a eutanásia chega a ser praticada ilegalmente, rotineiramente no país. Ou seja, só para que a gente consiga refletir e ir aprofundando a nossa ideia durante o assunto. Nós falamos que íamos conversar sobre a bioética. Uma das grandes preocupações é essa. Se nos hospitais públicos você escolhe, porque só tem um equipamento, você escolhe a figura A ou a figura B. E nos hospitais privados, que ouvimos altas denúncias de pessoas que não querem manter você muito tempo internado porque você tira uma vaga de uma outra pessoa. E essa outra pessoa pode me dar mais lucro dependendo do seu tratamento. Ou, de maneira contrária, esticam a sua internação por muito tempo porque dá dinheiro a sua internação ali, o plano de saúde vai cobrir. Então esse assunto é importantíssimo levar para o lado da medicina e da bioética para a gente discutir isso. Mas antes de falarmos mais profundamente da bioética, nós trouxemos aqui Platão e Plínio, vamos falar de filósofos gregos, eram a favor do alívio aos enfermos com quadros irreversíveis. Aristóteles, Pitágoras e Epícoro, ao contrário, condenavam tal prática. Hipócrates, que em seu juramento declarou: eu não darei qualquer dor fatal a uma pessoa, se me for solicitado, nem sugerirei
o uso de qualquer uma desse tipo. Isso está lá, no juramento dos profissionais de medicina. Está lá. Está lá do mesmo jeito que está no nosso evangelho, não matarás. E quantas religiões mataram? Quanto? Em nome do Cristo. Porque era opcional, porque era interessante naquele momento. Então, só para que a gente possa refletindo como o assunto mexe no contexto da humanidade. O que é bioética? É o conjunto dos problemas postos pela responsabilidade moral dos médicos e dos biólogos em suas pesquisas e nas aplicações delas. A bioética é muito ampla. A bioética, há pouco tempo, veio muito à tona quando se estavam fazendo experiências com cães num laboratório aqui no Brasil. Houve protestos de todos os jeitos. Quando usamos seres vivos para estudos de cosméticos, de remédios, cobaias nos laboratórios. Isso tudo é um assunto que trata a bioética, que entra naquele problema falado anteriormente. As decisões são tomadas no momento da eutanásia e não é apenas o amor, né? A piedade que fala. Muitas vezes as decisões e os conselhos dos profissionais podem ser baseados em interesses materiais e financeiros. Podem ser baseados em opções apenas materiais. E aí, colocando a palavra certa no momento certo, no momento da dor do familiar que está ali vendo o seu ente querido num leito, se você coloca a palavra certa, vamos aliviar a dor do seu ente querido? Quando a gente sabe que muitas vezes o interesse por trás é outro, mas toca na sua fragilidade, toca no seu momento, e você opta por fazer a eutanásia. Ah, é importante? Sim, é importante que o seu sentimento foi movido por amor. Mas é preciso que a gente discuta a bioética quando o assunto é a eutanásia. É um assunto que vai ser tratado no aborto. Para que não tratemos o aborto também, quando falamos do aborto no último estudo, né? Como uma maneira, algumas pessoas falam assim, se a legalização do aborto acontecer, muitas pessoas vão fazer por pura estética. Eu não quero ter filho agora, porque eu quero ter meu corpo tem que estar bonito, eu não quero ser mãe agora. Isso é uma discussão ética. Essa é uma discussão ética que tem que ser feita. A eutanásia se divide em tipos. E primeiras coisas que nós vamos discutir são os tipos de ação, como ela pode ser praticada. A eutanásia ativa é aquela ocasionada através de uma conduta. Há aqui uma ação deliberada com o objetivo de ocasionar a morte e por fim ao sofrimento do paciente por fins misericordiosos. Ou seja, você toma a decisão e vai lá, ou desliga o aparelho, ou aplica algo para que aquela morte seja antecipada. Essa é a prática ativa, é a ação ativa da eutanásia. Ela pode ser passiva ou indireta. Consiste na ação negativa ou na interrupção de um tratamento. A morte ocorre por uma condição terminal. Ou seja, temos a opção do tratamento, mas eu não quero. Eu não quero fazer esse tratamento. Deixa as coisas acontecerem como tiver que acontecer. Um caso muito famoso, em 2005, chamou a atenção no mundo, que era o caso Terri Schiavo. Nós vamos falar mais pra frente, uma americana, que é um típico caso da eutanásia passiva indireta. Duplo efeito, né? É a antecipação da morte de um paciente em estado terminal, como consequência indireta das ações médicas que realizadas com o intuito de aliviar o seu sofrimento. Exemplificando, quando são administradas drogas para amenizar a dor de um determinado paciente, mas esses medicamentos acabam causando a sua morte. Ou seja, nós tentamos aliviar a dor daquele paciente, mas aquela medicação
deu efeito contrário e acabou causando a morte daquela pessoa. Ou seja, é um tipo de ação de duplo efeito. Nós queríamos amenizar a dor, só que essa medicação acabou causando essa morte. Ou seja, as ações que levam à eutanásia têm 3 linhas. A prática direta, a prática indireta, quando deixamos de fazer um tratamento, ou o duplo efeito, quando visamos atender um tratamento, mas esse tratamento acaba levando à morte. Tem outro tipo de vertente na eutanásia, que é quanto ao consentimento do paciente. Né? Ali nós estamos falando daquelas 3 primeiras ações, muitas vezes a ação, né, o consentimento do paciente nem é levado em conta. Mas aqui não, nós vamos falar da eutanásia praticada quanto ao consentimento do paciente. Né? O paciente define se quer ou não. A eutanásia voluntária aplica-se quando o doente se encontra em perfeitas condições mentais e ainda possui vontade própria para pedir conscientemente que lhe retirem a vida. Fizemos algumas pesquisas antes enquetes e pesquisas antes do estudo, e a gente percebe o quanto isso é bastante evidente na sociedade. Muitas e muitas pessoas desejam que, se assim estiverem em condições terminais, poder escolher porque não façam o tratamento e que retirem, cessem tudo e ele possa morrer em paz na sua concepção. Ele, lúcido, pede: eu não quero fazer tratamento, deixa eu morrer. A eutanásia pode ser não voluntária. Aplica-se a casos de doentes que estão incapacitados de tomar qualquer decisão, seja por alteração de consciência, quando se trata de menor de idade ou recém-nascido. Ou seja, a pessoa não está incapaz, está em coma, por exemplo, não tem capacidade de escolha, né, não está com consciência para isso, para decidir. Pode ser menor de idade que legalmente não tem autorização para decidir nada, ou pode ser um recém-nascido. Né? Nesses casos, o pedido da eutanásia é requisitado pelos familiares mais próximos do paciente. Ou seja, você não escolheu, você não optou, mas a eutanásia pode ser feita não voluntariamente, ou seja, você não optou, não participou do processo de decisão. Ou eutanásia involuntária. A eutanásia involuntária é quando é realizada numa pessoa que poderia ter consentido ou recusado a sua própria morte, mas não fez. Ou seja, a gente não se manifestou. Eu não disse em vida para minha esposa, por exemplo, que eu gostaria que desligasse ou que eu não gostaria que desligasse. Seja porque eu não quis falar, é isso? Ou porque simplesmente não me perguntaram. Mas eu não dei meu consentimento. Desde o momento que eu não disse nem que sim, nem que não, eu não dei consentimento. Né? Ou seja, a própria pessoa que poderia ter consentido ou recusado a sua palavra, mas não fez. Seja porque não lhe perguntaram, seja porque lhe perguntaram, mas ele não deu consentimento. Ou seja, eu não participei. Não existe uma definição daquele meu ente querido dizendo que eu quero ou não quero que faça isso. Essa eutanásia é praticada por uma decisão exclusiva dos familiares. Daqueles que têm a capacidade, a autorização legal para optar por decidir a melhor maneira. E é importante que a gente pense que isso acontece independente da discussão de ser legal ou não é, de ser a favor ou de ser contra. Isso está acontecendo a todos os instantes. Nesse exato instante, decisões estão sendo tomadas nas emergências dos hospitais deste país e do nosso planeta. Simplesmente são decisões tomadas, e muitas vezes com o consentimento do profissional da área médica. Seja por interesses materiais, seja por realmente ser solidário à dor daquela família e realmente acreditar que essa vida não tem mais chance de ser revertida a situação. O quadro clínico é irreversível. E optam conjuntamente por esta decisão. Falando da eutanásia, a gente vai entrar numa outra linha que muitas vezes a gente não ouve nem falar. A gente nem sabe. Eu lembro que uma das enquetes que eu fiz, eu perguntei o que era eutanásia, distanásia e ortotanásia. Muitos botaram assim: eu não sabia nem que existia as outras duas. Então é importante que a gente debata isso,
porque também faz parte de um processo bioético, faz parte de um processo de sentimento e de amor. O que é a distanásia? A distanásia do grego diz mal, algo mal feito, e thanatos, morte. É etimologicamente o contrário da eutanásia. Consiste em atrasar o mais possível o momento da morte, usando todos os meios, proporcionados ou não, ainda que não haja esperança alguma de cura, e ainda que isso signifique infligir ao moribundo sofrimentos adicionais, e que, obviamente, não conseguirão afastar o inevitável da morte, mas apenas atrasá-las umas horas ou uns dias em condições deploráveis para o enfermo. A distanásia também é chamada de intensificação terapêutica, ainda que seja mais correto denominá-la como de obstinação terapêutica. Ou seja, vamos aprofundar. Quantas vezes, e entra na questão bioética mais uma vez, as pessoas são mantidas vivas biologicamente falando, apenas porque um aparelho faz a função que o seu corpo não mais faz. Casos onde a pessoa, ao desligar o aparelho, a morte é instantânea, porque, na verdade, esta morte já foi concluída. O corpo vive apenas uma vida biológica movida por uma máquina, por um equipamento. É correto? É incorreto? É ruim ou bom? Não estamos aqui para discutir isso. Porque muitas das pessoas que optam pela distanásia optam na esperança, na fé de que algo possa acontecer. Na expectativa de que um milagre aconteça. E uma das coisas que, na verdade, é preciso se falar, muitas vezes, as pessoas lutam até o fim. E é importante para o familiar que lutou até o fim, para que a sua consciência, para o seu sentimento íntimo, fique em paz. Porque ele precisa ter a certeza de que ele fez tudo o que podia pelo seu ente querido. Vou usar uma historinha bem simplória, apenas para comparação. Quem já tomou a decisão de ter que sacrificar um animal querido, onde o veterinário vira para você, não tem jeito, a melhor seria o sacrifício, nós entramos em desespero na hora de ter que tomar essa decisão. Então, muitas vezes, a pessoa, ainda mais quando o sentimento é humano, é um familiar, é uma mãe, é um pai, é um filho, ele vai se apegar tanto à possibilidade de um milagre, de que ele vai até estar até o final, com todos os recursos possíveis, levar até que uma hora o corpo não resista e nem o maquinário consiga mais. Mas aí se entra muitas vezes na discussão da bioética. É justo que, mesmo sabendo que isso não mais tem reversão, que a gente inflija esse sofrimento a esta pessoa, a esta família. Porque muitas vezes por trás desse todo esse tratamento prolongado tem os interesses materiais e financeiros. Tem os interesses da ganância, do dinheiro fácil, tratamentos médicos são caríssimos. Ou seja, a distanásia era totalmente diferente da eutanásia, não abreviar, é de tentar ao máximo prolongar. E muitas vezes esse procedimento já está sendo feito de maneira que a pessoa já não tem mais nenhuma reação. Não demonstra mais nenhum sentimento. E até aquele familiar já vai se condicionando ao momento da passagem e da morte. Mas mantém. E aí eu vou dizer por minha opinião particular. É mais para aquele que fica do que para aquele que está lutando contra a doença e chegando ao fim da sua atual existência. É mais para trazer paz ao seu coração. Eu lembro que nós vivemos na minha família um processo complicado e doloroso, né, com um sobrinho,
E muitas vezes no seu interior, ele numa luta contra o câncer, você ficava assim, gente, mas vale a pena? Se o câncer foi considerado maligno, se o câncer é inevitável, se não tem jeito disso acontecer, vamos infligir isso, todo esse sofrimento a ele? E dentro de nós, você fica assim, e aí, o que faz? Mas é isso que eu digo, é extremamente importante. Eu lembro quando os questionamentos vinham dentro da própria família, era importante para aqueles, os pais, viverem esse processo até o fim. Para que hoje estejam com suas mentes em paz por todo o seu dever cumprido. Mas é uma discussão muito severa, que tem que ser feito e se entender aqueles que não desejam que isso seja feito. E aí a gente entra no outro termo, a ortotanásia. Significa morte correta, ou seja, a morte pelo seu processo natural. Neste caso, o doente já está em processo natural da morte e recebe uma contribuição do médico para que esse estado siga o seu curso natural. Assim, ao invés de se prolongar artificialmente o processo da morte, que é a distanásia, deixa que esse se desenvolva naturalmente, que é a ortotanásia. Somente o médico pode realizar a ortotanásia. Ainda não está obrigado a prolongar a vida do paciente contra a vontade deste e muito menos aprazar a sua dor. A ortotanásia é conduta atípica frente ao Código Penal, pois não é causa da morte da pessoa, uma vez que o processo de morte já está instalado. Vamos aprofundar na ortotanásia. Eu, Renato, descubro que estou com uma doença muito grave. E o médico diz para mim que eu tenho um prazo X de vida. Se eu continuar prolongando através de medicações, através de tratamentos, de maquinários, eu poderei prolongar. E eu decido, por minha conta, não, doutor, eu não quero ficar vivendo artificialmente. Se o senhor puder, apenas me dê medicação para aliviar a minha dor e deixe meu fluxo seguir normalmente. Por que ele diz ali que isso não é no Código Penal tipificado como crime, como eutanásia? Porque eu apenas decidi que eu não quero prolongar a minha vida artificialmente. E aí a causa-morte não será a eutanásia, será a doença que motivou a cessação da minha vida. Ou seja, é o oposto total da distanásia. Eu decido que eu quero que o fluxo siga normal. Eu vou viver o tempo que eu tiver que viver da melhor maneira possível. E aí sim, a gente vai tomar a medicação para abreviar a dor, porque isso é até uma questão ética, né, para apaziguar essa dor. Mas é uma decisão que eu quero viver o tempo que a vida normal, que o meu fluxo, que a minha vida tiver que ser encerrada, vai ser encerrada na hora que Deus achar que deve, por eu simplesmente encerrar. Aí é uma discussão, mas não é suicídio? Então, mas você pode tentar prorrogar, quem sabe? Lógico que a gente está falando isso partindo do princípio de ser uma doença terminal, de que não há o que ser feito. E, gente, por mais que a gente queira crer nos milagres, nas possibilidades, é importante que a gente entenda que Deus não derroga as suas leis. Não as derrogou nem pelo seu filho. E não derroga por nenhum de nós. Se você veio com essa missão, com esse propósito, com essa expiação, com essa prova, o nome que quiser se dar, com essa experiência, você vai ter que passar por ela. E pode ser que seja ela a interrupção e a cessação dessa sua existência. E provavelmente será. Ou seja, nós vamos prolongar isso apenas no desejo puro e simples de acreditar que algo espetacular possa acontecer. Então hoje já sabemos o que é a eutanásia. Ou seja, a decisão de interromper qualquer tratamento, qualquer aparelhagem que lhe mantenha vivo. A distanásia, que é prolongar ao máximo a sua vida, independente de esperança ou não, e muitas vezes causando extremo sofrimento.
E a ortotanásia, que é abrir mão de qualquer tipo de tratamento que prolongue a sua vida e deixar que o fluxo normal de encerramento dela ocorra conforme a ordem natural. Os argumentos a favor e contra a eutanásia. Um dos argumentos a favor é evitar a dor e o sofrimento quando a ciência não tem mais cura. Ou seja, a conclusão da ciência é que não há o que ser feito. Eu defendo que a eutanásia precisa ser liberada, porque não tem mais o que fazer. E para que eu vou prolongar a dor e o sofrimento? A solidão de quem passa muito tempo ali, preso num leito hospitalar. Dar à pessoa que ali está uma morte digna, ou como diz o termo eutanásia, uma boa morte. A discussão contra os altos custos das despesas hospitalares, ou seja, muitas pessoas não têm nem como bancar mais um tratamento. E aí as pessoas que defendem a eutanásia falam assim, para que eu vou ficar apenas mantendo uma indústria? As despesas para o Estado, tirando recursos de outras pesquisas, alguns defendem isso, que a eutanásia deveria ser autorizada para que o Estado não mantivesse altos custos para tentar manter uma pessoa num leito hospitalar. Não há vida quando não há perspectiva de vida com qualidade. Esse é um dos argumentos. Se você não tem qualidade de vida, se você vai viver teu prazo de sofrimento, para que manter essa vida? E a liberação de vagas nas UTIs e CTIs. Essas teorias são pesquisas. Pessoas que dizem, eu vou manter o meu ente querido ali, ele está sofrendo e, além de tudo, eu estou tirando ferramentas, aparelhagens e equipamentos que podem salvar vidas de pessoas em situação menos graves do que aquele meu ente querido. São argumentos sólidos. São argumentos dignos de serem refletidos e não condenados. Porque o problema todo é que a gente trata tudo como condenação, ou é sim ou é não. Alguém pode dizer que algum desses argumentos é pautados apenas no ódio e nos interesses? Ou sim, tem pautado no amor? Porque quando você pensa em liberar mais vagas dos hospitais, também pode ter um interesse em salvar vidas, que talvez ao chegarem não ter a opção, porque alguém está em situação terminal ocupando essa aparelhagem. Então são discussões que têm que ser feitas e tem que se olhar para esses argumentos com muita calma e serenidade. E os argumentos contra, de que apenas Deus tem o direito de tirar a vida. Esse é um argumento muito profundo e que cabe muito para nós cristãos, para nós religiosos, que acreditamos na figura divina. Não é um argumento que você pode impor a quem não crê nisso. O rápido avanço científico, como aconteceu com doenças como a tuberculose, lepra, sífilis, etc. O que te garante que daqui a 1 mês, 2 meses, uma cura não possa ser encontrada, ou a vacina para um Covid-19 não seja encontrada? O que hoje é um processo terminal, quem sabe daqui a algum tempo não é mais, apesar de sabermos que não funciona nessa rapidez a ciência. Poderíamos justificar o acontecimento das eutanásias não consentidas. Um dos argumentos de quem é contra é quem iria controlar isso se a eutanásia fosse legalizada. Quem estaria controlando o profissional de medicina que poderia resolver desligar o aparelho por conta própria? Porque ele precisou daquela vaga ou por interesses, sejam eles financeiros? O paciente não quer morrer, na verdade ele apenas pede socorro para parar de sofrer. Esse é um dos argumentos de quem é contra a eutanásia. Ninguém quer que a sua vida cesse. Ele apenas não quer sofrer. Ou seja, a pessoa não quer que a sua vida seja interrompida. Por isso, é um dos argumentos contra a eutanásia. E o Código de Ética da Medicina, que diz que os profissionais de medicina devem assistir os pacientes fornecendo meios de tratamento. Ou seja, pelo Código de Medicina, vidas sempre. Que seja levada até o extremo. Que seja tentando de todas as formas dar qualidade de vida, abreviando a dor e até justificando a distanásia que a gente viu lá na frente.
Os argumentos contra e a favor eu não estou usando aqui para formar a opinião de ninguém, é para aqueles que a gente reflita em cima do assunto. Eu falei sobre o caso Terry Schiavo, Estados Unidos 2005, com esses personagens. Essa é Terry Schiavo, que faleceu aos 42 anos. Seus pais, parte da briga judicial sobre a questão da eutanásia. Seu marido e as pressões da sociedade, tanto religiosas, naquele momento. Terry Schiavo, americana com graves lesões cerebrais por motivo de uma parada cardíaca e que esteve no centro de uma disputa judicial há 7 anos atrás, em 2005, morreu em consequência da retirada de seu tubo de alimentação em 31 de março de 2005. Ou seja, Terry Schiavo não mais se alimentava normalmente, se alimentava por tubos e vivia a chamada vida vegetativa. Esboçava algumas reações, mas não falava, não se expressava. Isso iniciou um processo porque, segundo o marido, ela desejava que a sua vida fosse encerrada. O marido dela, Michael, que era seu guardião legal durante o processo de internação, afirmou que ela jamais teria concordado em viver naquele estado vegetativo, mas ela não deixou nenhum testamento escrito nem instruções no caso de incapacitação. Ou seja, não existia nenhuma documentação que provasse esse desejo dela, mas ele afirmou como guardião legal que ela não gostaria de viver naquela situação. Os pais, Bob e Mary Schindler, insistiram que ela não estava em estado vegetativo e afirmaram ter testemunhado e filmado a paciente com olhos abertos, mexendo a cabeça de um lado para o outro e aparentemente respondendo a estímulos. Esses eram os tópicos da discussão do processo legal na época. Michael Schiavo, marido, e o casal Schindler lutaram em todos os níveis da justiça americana durante 7 anos. Os tribunais decidiram em favor de Michael, o guardião legal de Terry, pelo desligamento dos aparelhos. Depois que o tubo de alimentação foi removido da paciente no dia 18 de março, o Congresso americano correu para aprovar uma lei dando aos pais de Terry o direito pessoal de entrar com uma ação em um tribunal federal para mantê-lo vivo. Importante ver que ela desligou o aparelho no dia 18 de março e ainda viveu até 31 de março, quando foi decretada a sua morte. Após longa disputa familiar, judicial e política, teve retirada a sonda que a alimentava e hidratava, vindo a falecer em 31 de março de 2005, aos 42 anos. Lembro bem deste caso e lembro da comoção mundial que foi a discussão em termos da eutanásia. Foi a época onde a eutanásia mais foi tratada a nível mundial, porque esses casos foi de repercussão, a mídia, a imprensa, entrevistas, programas sobre as reflexões, opiniões médicas de um lado, opiniões médicas do outro, acusações, porque na sociedade surda a gente escolhe pelo mais fácil. Lembro quantas vezes eu via as pessoas dizerem que o marido apenas queria desligar para que ele pudesse ficar solteiro e curtir a sua vida. Se ele quisesse ter feito isso, ele poderia muito bem ter deixado a esposa com os familiares cuidando e viver a sua vida, já que até porque o desenlace e o desencarne era uma questão de tempo. Então são discussões muito profundas e isso gerou várias ações na justiça, em várias instâncias da justiça americana, até que a autorização. 7 anos de luta judicial entre o marido e os pais. Ou seja, só para que a gente entenda que todos os sentidos, eu lembro muito bem de um padre na época dando uma entrevista e falando, todos os lados são movidos pelo amor. Pai e a mãe, que por ideologias religiosas achavam, eles não tinham expectativa de cura da filha. Mas por ideologias religiosas, eles queriam que a vida cessasse quando Deus achasse que devia. E o marido, pelas suas ideologias e pelo seu amor a ela, desejava que fosse interrompido o tratamento médico que a mantinha viva. E aí você vê que um caso de eutanásia poderia ser uma distanásia por lado dos pais, uma ortotanásia por parte do marido. Os pais gostariam que ela mantivesse aquela vida até o final, que cessasse tudo e todos os aparelhos fossem para mantê-la viva. E o marido, que apenas desligasse e deixasse o seu corpo terminar o seu ciclo normalmente. Fato que durou aí 13 dias. Ou seja, com uma discussão que era tratada apenas como não, porque a religião não permite, ou sim,
porque um grupo, grande parte da sociedade concordava com o marido, tem que ser debatido em várias outras linhas. Porque é inegável que o sentimento de amor imperava em todos os dois lados da história. E aí agora a gente vai entrar em como a gente pode refletir isso na ótica da doutrina espírita. Como o espiritismo trata o assunto. Como a gente conduz esse assunto dentro da ótica espírita. Dentro da ótica do espírito imortal, da reencarnação, da grandiosidade da oportunidade que é estar aqui, da necessidade de cada tempo que a gente passa aqui nesse processo de aprendizado. Então a gente vai trazer essa discussão de uma maneira mais ampla, sem deixar que nada do que tudo foi discutido fique para trás. Não estamos aqui para formar uma opinião, pelo menos essa não é a minha intenção, e não é a intenção de um canal que quer discutir, que você seja contra ou a favor, ou que eu ache que tem que ser assim ou assado. Porque apenas quem vive esse momento sabe o tamanho da dor de tomar essa decisão. Seja do sofrimento de decidir desligar o aparelho, seja do sofrimento de manter o aparelho e manter aquela situação de sofrimento do seu ente querido de qualquer forma. Vamos refletir à luz do Espiritismo. Na questão 953 do Livro dos Espíritos, quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos através de uma morte voluntária? Ou seja, quando estamos vendo diante de nós um ente querido vivendo esse momento de sofrimento, é culpado por decidir que não quero mais ver meu ente querido nessa situação? Somos sempre culpados por não esperar o termo fixado por Deus. Além disso, estaremos bem certos de que, apesar das aparências, esse termo tenha chegado e de que não poderemos receber um socorro inesperado no último momento? É a discussão. Por mais que eu saiba, eu realmente tenho condição de dizer que o momento é aquele, de que a cura não é possível, de que é um quadro irreversível? Algumas doenças, sim. Algumas doenças são quadros irreversíveis, mas muitas delas já foram, e existem relatos, muitos relatos, principalmente de EQM, de experiências quase morte, de pessoas que passaram anos em coma e que retornaram à vida. Tem um caso na Suíça, que nós lemos na internet, de um senhor de 58 anos, 60 anos, que ficou mais de 3 anos em coma profundo e não tinha mais nenhuma expectativa de vida. Para evitarem a dor, a neta, que era a paixão dele, de 6 anos, nunca era permitido a ela ir ver o avô para preservarem a criança. E num determinado dia, a família opta por desligar os aparelhos. Desligar aquilo que o mantinha respirador. Vamos desligar e vamos deixar que o fluxo corra normal. A menina ouviu. E num dia de visita onde ela ficava do lado de fora, porque a mãe não tinha com quem deixar, ela invadiu o quarto do avô, aos gritos chamando por ele. E num momento extremamente repentino de forte emoção, o senhor abriu os olhos, depois de 3 anos. E não só abriu os olhos, como recuperou a consciência. E apesar de sequelas e problemas, voltou e ainda viveu 13 anos. E 13 anos que, apesar das limitações físicas, de sequelas que ficou da sua situação de saúde, lúcidos. Ou seja, quem somos nós para dizer que aquele momento é realmente o momento final? Volto a dizer, a não ser em alguns casos muito particulares, onde, como disse, Deus não derroga suas leis e que realmente não vai haver como a vida retornar. Concebe-se que nas circunstâncias comuns o suicídio seja condenável, mas supomos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada em alguns instantes. Ou seja, sabemos que o suicídio é condenado.
mas que a eutanásia é apenas a decisão de abreviar em alguns instantes, por alguns instantes, aquele período de sofrimento que existiria ainda por mais algum tempo. É sempre uma falta de resignação, resposta dos espíritos, e de submissão à vontade do Criador. Ou seja, falta de paciência, e aí a gente vai entrar num outro assunto mais para frente, que é a capacidade de lidar com esses momentos, e submissão à vontade do Criador. Quais são, nesse caso, as consequências da ação da eutanásia? É uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. Olha essa explicação. Optei. Você viola uma lei divina. Mas é uma expiação e é uma decisão sua, pautada no seu livre-arbítrio. E quem vai analisar tudo aquilo deste processo, dessa história, é Deus. E aí, as circunstâncias, quem analisa é Ele com relação às decisões que foram tomadas. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É importante que a gente fale. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Ou seja, muitos de nós, esse é o objetivo que temos em estar aqui. Nós estamos aqui no propósito da evolução, do crescimento, e para isso é necessário que a gente viva as experiências. É necessário que a gente passe pelas provas que as vidas nos colocarão aqui, irão nos colocar, para que a gente possa desenvolver, aprender. Não existe outra forma de aprender que não seja errando, experimentando. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Nós precisamos viver a vida material. E a vida material nos traz expiação pelas nossas próprias escolhas e decisões. Isso é apenas para justificar para nós que muito daquilo que a gente passa de problemas materiais são frutos das nossas escolhas, das nossas decisões. Se nós hoje passamos uma dificuldade na matéria e acreditamos num Deus justo e bom, é porque de alguma forma estamos num processo de reequilíbrio com a lei, de reequilíbrio com a justiça divina. Estamos apenas tendo a nova oportunidade de refazer a nossa caminhada. No Evangelho, segundo o Espiritismo, é interessante essa parte, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Ou seja, as decisões que serão tomadas para a escolha da eutanásia levam a muitos fatores que só a Deus caberá analisar e julgar. Só Deus sabe o que está no seu coração quando você resolve tomar qualquer decisão na sua vida. A eutanásia é apenas uma delas. As decisões que você toma, apenas Deus é capaz de avaliar. E Ele com certeza leva em conta atenuantes, motivos, o seu momento, as suas intenções. Cabe a Ele, apenas a Ele, essa avaliação. E não uma sociedade baseada em regras apenas opiniões pessoais ou religiosas, ou apenas na visão da medicina. É uma avaliação muito mais ampla que é realizada nesses momentos. A importância dos últimos momentos. Isso é importante que a gente reflita como é importante muitas vezes aquele momento. Nós vivemos há pouco tempo na família, né? Meu pai passou por uma doença terminal, um câncer, e que durou 4 meses no hospital. E não há como não dizer que por muitas vezes você se pega assim, gente, Senhor, que esse sofrimento possa passar. Ah, mas você espírita pensou assim? Sim, eu espírita pensei assim. E qualquer espírita pensa assim. Não podemos viver a hipocrisia.
de dizer que a religião nos torna insensíveis. Nessa pergunta diz assim: o homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aí a resposta vem: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda de um poço para aí o retirar? Pode. Como já disse, quantos casos aconteceram? E por isso que nesses momentos onde esse pensamento vinha até mim, nos momentos de visita ao meu pai, rapidamente eu tentava dispersá-los da mente, porque tudo tinha um propósito. E ali tinha um corpo imóvel, mas não tinha um espírito imóvel. Ali tinha um corpo em paralisia, mas não tinha um espírito em paralisia. Temos a ciência de que ali um espírito estava totalmente lúcido, sabendo tudo o que acontecia e como aqueles momentos eram importantes. Quantas coisas aconteceram nesses 4 meses de reajuste e equilíbrios familiares entre nós e ele. Quantas coisas aconteceram num universo paralelo que a gente ali muitas vezes não percebia. No livro Consolador tem essa pergunta: a eutanásia é um bem? Nos casos de moléstia incurável? A opção da eutanásia seria uma coisa boa nos casos de uma moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável, por ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, é em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida moral imortal. Ou seja, esses momentos onde nós vivemos, principalmente na minha família, há pouco tempo atrás você ouviu falar assim: obrigado. Onde você vê aquele que está no seu leito hospitalar dizer assim para minha irmã: obrigado. Em gratidão por tudo que estava sendo feito por ele. Isso tem preço? Se isso tivesse sido encerrado, será que não teria se perdido essas oportunidades fantásticas de se dar um banho, dos filhos se colocarem na posição de dar um banho, de fazer uma barba, e do pai poder se colocar na figura daquele que necessitava desse aconchego, precisava desse cuidado, e estreitar relações, romper laços, apagar mágoas, apagar sentimentos que não estavam bem resolvidos e que foram resolvidos e escoados naqueles momentos. No livro Sexo e Destino, nos falam assim: quando passarmos ao lado de leitos de doentes que atravessam prolongada agonia, devemos afastar do pensamento a ideia de acelerarmos as suas mortes. E aí você me pergunta: sim, todos nós pensamos. Afastamos pode ser rapidamente dos nossos pensamentos, mas pensamos, principalmente quando vemos a agonia e a dor. Em volta desses corpos doentes e agoniados, existem sempre espíritos benfeitores do plano espiritual que fazem esforços fabulosos, pronunciando orações e estendendo os braços amigos a esses agoniados. A gente esquece muitas vezes tudo o que acontece na atmosfera espiritual em torno de um hospital, de um leito hospitalar, ou de um ente querido que está em casa num processo de doença. Todo o amparo espiritual. E aí, independente da sua crença, de como esse amparo espiritual aconteça, quanto desses entes queridos que estão no leito começam nesse processo a dizer que estão vendo entes queridos que desencarnaram, que já partiram, porque a sua relação com o plano espiritual vai se estreitando nesses momentos.
E é necessário que isso aconteça, é necessário que aquele fluxo de energia física que foi dado ao seu corpo físico vá escoando com calma e serenidade. Nós ignoramos por enquanto o valor de alguns minutos de reconsideração que o doente precisa para examinar os caminhos que percorreu durante a vida, antes de voltar ao aconchego do seu verdadeiro lar. Quantas reflexões são feitas nos leitos hospitalares? Todos nós que já passamos por um simples processo cirúrgico, uma cirurgia, que ia ter que tomar uma anestesia e que saberia que iria ficar apagado momentaneamente. Quantos nós, eu que já passei por isso, lembro muito bem que antes da cirurgia começar, eu refleti sobre muitas coisas da minha vida. Muitas coisas que fiz, que deixei de fazer. Imagina o quanto é rico esses momentos onde você está ali. Ah, mas a pessoa não está pensando em nada. Sim, o corpo está paralisado, o espírito não. O princípio inteligente está ativo. Quantos casos de experiência quase morte, onde a pessoa, ao retornar do seu coma, relata para os médicos tudo o que acontecia no seu quarto no período em que tinha as visitas, com detalhes, porque o seu corpo estava imóvel, mas seu espírito estava em amplidão, captando e vendo tudo. No mesmo livro, Sexo e Destino, se não conseguimos ou não sentimos capacitados a oferecer uma frase de conforto e alívio a essas pessoas, devemos nos afastar e deixá-los em paz. As lágrimas que eles derramam são pérolas de esperança com que as luzes de novas vidas lhe tocam a face. Se a gente não é capaz de visitá-los e manter a serenidade em nossos corações, fazer uma prece, confortá-los, é melhor que não vamos. É melhor que a gente lá não chegue. Porque nós causamos mais dor e sofrimento se demonstrarmos para eles as nossas angústias. Ah, mas o meu ente querido não está vendo o que eu estou dizendo. Volto a dizer, ele não está vendo com os olhos da matéria, mas o espírito capta o seu sofrimento. Os gemidos que vêm do peito até os lábios são semelhantes a soluços aprisionados no coração e quase sempre traduzem cânticos de alegria à frente da imortalidade da alma que começam a perceber do além. É importante que a gente lembre disso. Imortalidade da alma. Estamos falando de espíritos imortais que somos nós. Isso é apenas um pequeno pedaço na nossa história. E já vivemos eles várias vezes. Ainda viveremos. Ainda veremos outros vivendo. E o que é este momento perto da eternidade? Alguns vão falar assim, isso é... Não. Não sou o tipo de pessoa que já perceberam quem acompanha os estudos, que sou movido apenas pela teoria. Não. É por verdadeiramente acreditar que dentro de uma vida eterna, esses pequenos momentos de sofrimento, de angústias, de alegrias, de felicidades, são pequenos trechos de um grande livro, de uma grande história que se escreve. A questão 902 do Livro dos Espíritos, qual a consequência do arrependimento no estado corporal? É importante que a gente traga essa pergunta. Qual a consequência de ainda em vida nós nos arrependermos das escolhas? Aí tu fala assim, mas o meu ente querido não fez nada. Só nós sabemos tudo aquilo que carregamos de arrependimento em nossas consciências. Talvez a sociedade não saiba, mas nós carregamos as nossas necessidades, as nossas culpas, os nossos remorsos, e é nesses momentos que precisamos disso para refletir. Progredir desde a vida atual se tiver tempo de reparar suas faltas. Essa é a consequência do arrependimento. Progressão, evolução. Quando a consciência adverte e mostra uma imperfeição, pode-se sempre melhorar. Porque é no momento onde estamos mais frágeis que nos aproximamos mais do Pai. Por isso é tão importante a gente que esteve em hospital, passando esse tempo em hospital,
as visitas daqueles que lá estão fazendo uma oração. Porque essas orações atraem não só as energias positivas, como mexem com a sensibilidade de todos que ali estão, tanto os familiares quanto aqueles que estão ali internados, porque muitos carregam as suas mazelas ainda de dificuldades na relação que precisam ser aparadas. Na 1002, o que deve fazer aquele que no momento da morte reconhece as suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Basta arrepender-se? Sim, basta arrepender-se. Basta arrepender-se. O arrependimento é a grande janela que abrimos para Deus. Porque acreditamos num Deus justo e bom, e não mais um Deus de castigo e punição. Caminhando para o nosso encerramento, na questão 944 do livro Religião dos Espíritos, ele fala sobre o sofrimento e a eutanásia, um livro de 1959. Temos que entender e aceitar sem revoltas que um corpo carnal, por mais disforme e mutilado que seja, é um sublime instrumento onde a alma é chamada para morar e acender a chama da sua evolução na direção de Deus. Por esse motivo, nós encontramos a cada passo desse mundo, quando nele caminhamos, corpos com diferentes trajes e figurinos físicos e morais. Ou seja, os nossos corpos são ferramentas de aperfeiçoamento. Sejam eles perfeitos ou disformes, sejam no momento da saúde ou no momento da doença, são ferramentas de aprendizado, são ferramentas de crescimento, são oportunidades de redenção. Esse é um recadozinho aos médicos espíritas, feitos pelo Dr. Laércio Furlan, conselheiro da Federação Espírita do Paraná e membro e ex-presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. Diferenciar claramente eutanásia, ortotanásia e distanásia é fundamental para se criar um conceito humanista a respeito do final da vida biológica, evitando os sofrimentos desnecessários com profundos desgastes físicos e principalmente emocionais, tanto de quem está doente quanto dos seus familiares, aos próprios enfermos e familiares, sem esquecer, contudo, a importância de todos os momentos da experiência carnal. É necessário que a vida escoe naturalmente, mas levando em conta todo o respeito a este momento do encerramento de uma vida biológica. Tudo tem que ser feito pautado no respeito à vida, a cada instante que necessita ser aproveitado. Cada instante conta. Encerrando. Nós, os encarnados neste mundo, ainda trazemos uma visão muito limitada. Nós. Imposto pela nossa prisão aos corpos de carne, pois que só possuímos a visão e a audição das coisas físicas. E, portanto, dentro dessa pequena visão das grandes verdades do mundo espiritual, devemos dar consolo, silêncio, simpatia e veneração aos que beiram o túmulo, evitando falar bobagens que magoem os moribundos. Cuidado com o que você fala dentro de um hospital, à beira de um leito. Como diz, o corpo pode não estar escutando, mas o espírito está. Mantenha respeito nesses ambientes. Serene os seus corações e colabore com o trabalho da espiritualidade. Eles não são múmias torturadas que nossos olhos contemplam, destinados a um caixão e ao pó. Eles são filhos de Deus, preparando o retorno à pátria espiritual e estão prestes a transpor o rio da verdade, em cujas margens um dia nós também iremos chegar. Espero que depois de tudo isso que a gente debateu, a gente consiga dizer não à eutanásia, não como forma prática e objetiva, e nem temos interesse em criar em você a sua percepção, a sua ideia. É apenas trazendo dentro da ética do espírito imortal, de um ser vivendo experiências que cada instante aqui tem o seu propósito. Mas que a gente, principal, respeite as decisões que forem tomadas por quem quer que seja. E como espíritas, jamais condenemos se alguém nos procura para nos falar, porque nesse momento talvez a culpa, o remorso por ter decidido pela eutanásia.
E hoje, num momento de desespero ou de vontade, ela lhe procura para desabafar. Seja você o bom ouvinte. Seja você o ser que ouve, conforta e apoia. Como sempre dissemos, de condenação, nosso país, o nosso planeta está cheio. Nós estamos aqui para edificar. Para mostrar para aquela pessoa que se em algum momento optou por isso, que ela compreenda que o que ela fez foi por amor. E se assim foi, Deus avaliará conforme a sua justiça. Amor sempre. Capacidade de perdoar sempre. Capacidade de compreensão sempre. Porque com certeza, a quase totalidade dos casos que envolvem a eutanásia são movidos por sentimento de amor. E que mesmo que a nossa crença concorde ou não, decisões são tomadas. E a nós, como espírita, nos resta esclarecer, orientar, apresentar a opinião da doutrina. Mas apenas isso. Amar é o nosso único propósito. Uma ótima descanso a todos. Muito obrigado pela atenção. Que possamos estar novamente reunidos no próximo estudo, que estaremos falando da inseminação artificial, outro tema bastante interessante. Esta foi a nossa bibliografia. Fiquem com Deus, muita luz e muita paz.